Senadora Ana Amélia, que preside a sessão, senador Fleury, sempre presente aqui em todas as sessões. Eu, pelo menos, não tive uma sessão que o senhor não estava. Meus cumprimentos pela garantia do quórum, para a gente poder, na sexta, na segunda principalmente, falar de temas mais amplos e até específicos, sim, com o tempo menos limitado, que permite avançar um pouco mais naquilo que gostaríamos de expressar para o povo brasileiro aqui da tribuna do Senado da República. Os cumprimento a Vossa Excelência e a senadora Ana Amélia. Eu quero rapidamente citar, porque entendo que foi importante, que ontem a bancada do PT aqui no Senado teve 2 encontros. Um em São Paulo, que começou às 10h30 da manhã, com o ex-presidente Lula, onde fizemos, claro, e a imprensa me perguntou, e eu falei claramente, uma avaliação do processo eleitoral, do resultado do processo e da vitória da presidenta Dilma. Falamos, e o presidente colocou muito claro, foi importante a palavra diálogo colocado pela presidenta logo após o resultado do pleito. E sem endossar a tese de que o Brasil saiu dividido. O Brasil não saiu dividido. Houve uma disputa democrática acirrada foi. Alguém ganhou e alguém perdeu, mas faz parte do jogo. E como assisti aqui sentado tranquilamente na quarta-feira, todo o discurso do candidato e nosso colega aqui de Senado, Aécio Neves, que expressou o seu ponto de vista sobre o processo eleitoral, foi aparteado pelo líder Humberto Costa, mas ambos, no meu entendimento, mantiveram o nível do debate, claro, não tão distante também do que foi as urnas, porque temos dado também para que lá nas urnas, e não só nas urnas, mas no debate que aconteceu acirrado, aqui não tivesse também, claro, cada um expressando o seu ponto de vista do que percebeu, viu e sentiu do processo eleitoral. Mas isso, como disse a senadora, é a democracia, né? Pode até falar mal da democracia, mas tem o direito de falar. Pior é não ter o direito de falar e de expressar. Então, foi uma reunião muito boa, eu diria, com o presidente Lula, chamando a todos a responsabilidade histórica deste momento, de mais 4 anos que a presidenta Dilma vai estar dirigindo o país, e que nós temos que, claro, saber fazer o bom debate aqui dentro do Congresso, mas sempre numa linha construtiva, apontando para frente, na busca de dialogar, inclusive, com a oposição, responder, naturalmente, à oposição. A oposição faz o seu papel, e que bom que faz, né, senador Fleury? Pior se tivéssemos uma oposição caladinha no cantinho que não abre a boca para nada. A oposição tem que falar mesmo, tem que criticar quando entender que o que está sendo feito na visão dela não é aquilo que eles gostariam, e tem que apresentar a sugestão e tem que fiscalizar. Esse é o papel da oposição. E quem é governo tem que responder, tem que mostrar o que está fazendo e, naturalmente, fazer um debate, na minha avaliação, propositivo, mas sempre num alto nível. Que o resultado desse embate seja sempre o melhor para o país. Fomos a São Paulo de manhã, tivemos com o presidente por cerca de 3 horas, voltamos à tarde e tivemos um encontro com a presidenta Dilma. Com a presidenta Dilma, ela fez mais, foi uma recepção de boas-vindas aos deputados federais eleitos, os que foram reeleitos e os que foram eleitos, os senadores a mesma coisa, do Partido dos Trabalhadores, os que foram reeleitos e os novos que ora chegam. Estavam também lá presentes os governadores, que foram eleitos, e os vice, naturalmente, onde não houve nem o discurso, deixo bem claro isso, porque a imprensa me perguntou na saída, daí, senador, como é que foi o pronunciamento da presidenta? Não houve discurso da presidenta. Ela fez uma recepção para acolher os eleitos aqui na capital federal. Tivemos lá em torno de 1h30, 2 horas,
E foi um momento de confraternização ali no Palácio Residencial da Presidenta. Mas dando esse informe, e creio eu que foi fiel ao que aconteceu, eu quero mais uma vez dizer que essa semana foi uma semana, senadora Ana Amélia, para mim muito importante. Eu digo para mim não, para nós todos, porque nós sabemos quanto foi doído. Talvez quem fica mais nos estados, e claro, cumprindo lá o seu papel com a história, e cada um na sua atividade, não sabe como é que é os bastidores aqui do Congresso. Desde que o projeto da renegociação da dívida chegou aqui no plenário, eu tenho que dar esse depoimento, que para mim sempre importante é falar a verdade. Os 3 senadores reuniram, sabíamos que tinha uma missão difícil, mas queríamos estar na linha de frente, e tivemos. Claro, dialogando com todos os outros senadores, o senador Luiz Henrique, tão bem falado por todos nós, mas nós 3 assumimos que seria fundamental apoiar e conversar com os outros senadores o parecer do senador Luiz Henrique, que era acompanhando o acordo firmado entre o Executivo e o Legislativo, já lá na Câmara dos Deputados, já que o projeto foi uma iniciativa da presidenta Dilma. Foram muitas reuniões, não digo centenas, mas no mínimo dezenas, né, senadora? Vossa Excelência que é testemunho porque estava presente em todas. Nos gabinetes, na presidência com o presidente Renan Calheiros, que foi fundamental. O presidente Renan Calheiros foi fundamental, não só porque Alagoas também era interessada, mas a maioria do Brasil era interessado nesse debate. Fizemos aqui sessões inteiras de debate, esclarecemos tudo para que não ficasse nenhuma dúvida que isso era bom para todos, bom para o país, porque era uma dívida impagável que não se paga nunca pela forma como foi feita lá atrás, de querer que os estados pagassem uma dívida baseada no IGPDI até mais 9%. Estados como o nosso, que fez um empréstimo de menos que 10 bi, pagou mais de 20 e está devendo 55. Estou arredondando os números, senador, usando os debates que Vossa Excelência travaram lá no Estado, uma dívida que chega a aproximadamente 55 bi. Felizmente, a decisão tomada nessa quarta-feira, e eu disse aqui na tribuna que é uma decisão histórica para o Rio Grande e para o país. Repito, que inúmeros estados foram beneficiados. Mas quero destacar aqui, por justiça, o papel do presidente Renan Calheiros. Ele nos garantiu sempre, toda vez que os 3 chegavam lá no gabinete dele, ele dizia: fiquem tranquilos, façam o bom combate, façam o bom debate. Claro que vocês têm que insistir, mas nós votaremos essa matéria esse ano. E o limite, que era abril, depois virou junho, depois virou agosto, ele disse: o limite é novembro. Novembro nós vamos votar essa matéria. Logo que termina o processo eleitoral, independente de quem ganhou, quem perdeu, terminou, todos agora caminham junto para o interesse comum do Estado e da nação, fomos dialogar com o presidente. E o presidente de pronto respondeu: vamos marcar o dia e a hora. E o dia e a hora vai ser na próxima quarta-feira à tarde. E assim aconteceu. Quando abriu a sessão, o item da pauta era o item 9º, tanto a senadora Ana Amélia quanto o senador Simão disseram: pai, olha, o item 9º, se estiveres lá na abertura, lembra que ele se comprometeu de ser o item 1º. E assim nós fizemos. Logo que abriu a sessão, o senador Renan Calheiros aqui, pedimos que invertesse a pauta em nome da bancada gaúcha, e isso foi assegurado de pronto por ele. Inverteu a pauta e foi o item 1º. Eu estava, confesso e disse aqui, que eu gosto de falar na tribuna o que eu penso, sem fugir daquilo que, pelo menos a minha verdade concebida, é honesta, é sincera, é verdadeira. Eu estava preocupado com o discurso legítimo do senador Aécio Neves, mas vi que ele também se preocupou, que era um compromisso de todos, essa questão da dívida, e terminou no tempo limite. E eu conversei com o senador Aécio Neves depois da votação, e eu disse: senador, confesso, e disse ali que eu estava preocupado com o seu discurso se estendesse até às 10 da noite, com os à parte do plenário. E daí nós podíamos prejudicar a votação. Ele: não, pai, eu tinha
essa informação precisa que seria votado. E eu sabia que o meu limite era em torno das 6 horas. E foi assim que eu conduzi. Então, tem que fazer esse registro, à luz da verdade, que ele sabia dessa responsabilidade. Enfim, votado. Claro, agora verão os ajustes que me perguntaram se vai ser igual para todos os estados. O princípio é o mesmo, mas as dívidas são diferentes. Vai ter um ajuste que será feito, naturalmente, com o executivo, de cada caso um caso, mas sempre nos mesmos parâmetros. Quem deve mais, quem deve menos, como é que vai ser feito o ajuste daqui para frente, retroativo a 2013. Quero também, senhora presidente, ainda no improviso, lembrar de um embate duro que eu tive essa semana aqui no Congresso em relação a uma visão que estava se construindo, tanto aqui, lamentavelmente, também no Supremo, que o IPI, o chamado material, o instrumento de segurança que nós usamos dentro do local de trabalho, seja o capacete, seja o óculos, seja a máscara, seja uma bota, seja uma luva, que esse equipamento de segurança, ela iria substituir os adicionais que têm ganho os trabalhadores do campo e da cidade, os do campo que trabalham com agrotroca e são assalariados, naturalmente, né? Dentro de fundição, de forjaria, dentro de uma indústria química, por exemplo, diz que não teriam mais esse adicional, porque a máscarazinha tal. Tivemos um embate duro, porque eu apresentei um projeto dizendo que não, que o equipamento do IPI, sim, é obrigatório. Eu fui presidente de CIPA, fui técnico de segurança do trabalho, mas ele não retira do trabalhador os adicionais que ele tem direito. Querem retirar os adicionais? Eliminem totalmente a área de risco, a área penosa e a área chamada insalubre ou periculosa. Houve um embate duro lá na Comissão de Assuntos Sociais. Eu retratei que conheço muito bem o que é o chão das fábricas, e só quem não conhece é que poderia encaminhar uma proposta absurda como essa. Mas, felizmente, chegamos a um entendimento. O senador Romero Jucá retirou o requerimento para que a matéria não fosse, então, votada, e na próxima quarta-feira ficou assegurado que vai haver a votação desse projeto para garantir, é só para garantir, porque os trabalhadores já ganham isso. Eu não quero que retirem, porque o Supremo, alegando que não tem legislação definida sobre essa questão, poderá decidir para que o trabalhador não tenha mais direito a receber os seus adicionais e ainda a aposentadoria especial, que é mais grave ainda. Porque quem tem a especial não pega o fator. Daí todo mundo vai pegar o fator, que é um prejuízo enorme para os trabalhadores. Inclusive aqueles que, por medida cautelar, estão recebendo ainda os adicionais, caso a decisão fosse confirmada, que eu rezo a Deus que não seja confirmada, que vai ser uma enorme injustiça, e o projeto de lei que apresentamos visa barrar esse caminhamento, os trabalhadores teriam que devolver, inclusive, o dinheiro que receberam sobre os adicionais. Vamos dar um exemplo. Aprovamos recentemente aqui que vigilante tem que ter o adicional, que o office boy tem que ter o adicional, o carteiro tem que ter o adicional. Então, todo mundo vai devolver o que recebeu durante os anos, já que muitos, só como exemplo, receberam até com baseado em medida cautelar. Aí a pergunta que eu chego a fazer é o seguinte: vamos pegar um policial. Policial, ele tem todo o equipamento de segurança, tem até a arma. Legitimamente tem que andar armado mesmo, usa capacete, tem colete à prova de bala. Então, se ele usa colete à prova de bala, se ele tem capacete, tem o óculos adequado, está todo preparado, fardado, ele não tem mais o adicional de risco? Se o trabalhador, numa fundição, que bota aquela máscara que quase sufoca a gente, com uma proteção aqui na frente de plástico que nem o ferro quente derrete, do material, não é plástico, é um material concebido para aquele enfrentamento ali na boca do forno. E daí, vamos tirar o adicional de risco de todos? Mas isso dá quase que uma revolução no país. Vamos tirar o adicional do risco? De alguém que vai lá para... Alguém, digamos, coloca uma bomba em algum lugar. Então, esse cidadão se protege dos pés à cabeça, como a gente vê em casos como esse. Ele está protegido. E aí o risco, se ele for lá detonar e a bomba explodir?
Ele não tem o direito mais também? Tem algumas coisas que eu, sinceramente, não sei se é maldade, se é má fé, se é sacanagem, ou alguém está se vendendo para alguém. Ou alguém está se vendendo para alguém, para propor um absurdo desses, de querer dizer para mim, que conheço a área, e muita gente que é juiz não conhece, que ficou lá na faculdade, desde o jardim de infância até a universidade, e corretamente prestou seu concurso e passou, mas não conhece o que é estar dentro de uma área de risco insalubre, penosa ou periculosa, para querer tirar dos trabalhadores esse pequeno benefício. Se tirar isso, vai restar o quê? É voltar ao regime da escravidão. Por isso que eu faço um apelo aí, a esse encaminhamento dado nos tribunais, e principalmente dentro do Congresso. É que nem a questão da desaposentadoria. O juiz relator já disse. Eu acho que é um direito, mas o Congresso tem que normatizar isso via lei. E nessa questão também nós podemos normatizar. Como foi a questão do aviso prévio. Só depois que o Supremo corretamente disse, se vocês não votar, nós vamos regulamentar por aqui. Daí o Congresso votou. Por isso que eu faço um apelo para que a Casa vote tanto a desaposentadoria como a garantia do adicional de risco. Senador Aníbal Diniz. Senador Paim, é sempre um prazer aparteá-lo. Vossa Excelência, que é presença praticamente cativa no Senado Federal às segundas e sextas-feiras, que são datas de pouca presença aqui no plenário do Senado. Quero, primeiro, entre os vários assuntos que Vossa Excelência tratou, dizer que um deles diz respeito a todos os estados brasileiros, a todas as unidades da Federação, que foi justamente a matéria aprovada na última quarta-feira, que nós aprovamos aqui por unanimidade, buscando o refinanciamento das dívidas de estados e municípios. É claro que essa medida não vai beneficiar a todos os estados, porque alguns já tinham feito uma negociação diferenciada, mas, de qualquer maneira, houve um alívio geral com a aprovação dessa matéria, fruto de um trabalho incansável de vários senadores, entre os quais Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, senador Pedro Simão, o senador Walter Pinheiro, que tem tido uma postura de muito comprometimento com essa questão, inclusive na própria quarta-feira ele fez um pronunciamento brilhante aqui, mostrando que a União tem as suas prioridades, a União tem a sua lógica própria de conduzir a defesa das suas prioridades, mas o Senado da República é a representação das unidades da Federação. Essa aqui é a casa da Federação. Então, nós, senadores, nós temos que permanentemente estarmos atentos aos clamores dos estados que nós representamos. Então, eu quero dizer que Vossa Excelência, não é à toa que o povo do Rio Grande do Sul tem tanto respeito por Vossa Excelência e o já conduziu por 2 vezes para essa casa para ser o representante daquela unidade da Federação. E dizer, senador Paim, que nós estamos felizes por 2 motivos. Primeiro, pela aprovação aqui, depois de tantos agendamentos, finalmente a gente conseguiu efetivamente aprovar essa matéria, essa reindexação das dívidas, né? E o outro motivo da felicidade é que nós temos hoje a garantia de que não vai ter nenhum tipo de veto. Ontem mesmo nós tivemos essa conversa, eu, Vossa Excelência e o governador Tião Viana, durante a recepção da presidenta Dilma, e nós tivemos a garantia de que o governador já tinha conversado com o ministro Berzoini e não há nenhuma possibilidade de veto a qualquer dos artigos dessa medida aprovada ontem. Então, é mais uma garantia que a gente pode passar a todos os governadores e prefeitos que têm situações a serem renegociadas com a União. E, ao mesmo tempo, dizer que uma tarefa bem cumprida. E é tão bom quando a gente pode avaliar uma tarefa que teve um início, teve uma responsabilização distribuída e, no final, nós temos aqui a matéria aprovada, vai certamente a sanção e teremos aí os estados com um pouco mais de fôlego,
porque verdadeiramente os estados e municípios estão a pedir socorro. Nós estamos na reta final de mais um ano fiscal, e certamente alguns estados terão muita dificuldade de pagar dezembro e 13º, exatamente por força das dificuldades que estão enfrentando. Os municípios, da mesma forma, têm sofrido muito, porque a política de isenções de alguns impostos, ela tem o seu fator de contribuição, porque incentiva a indústria, permite a proteção do emprego, mas, ao mesmo tempo, teve uma consequência muito drástica em relação às finanças de estados e municípios, ao ponto de a gente já buscar algum caminho que possa, sempre que houver isenções, que essas isenções não incidam sobre o Fundo de Participação dos Estados e nem sobre o Fundo de Participação dos Municípios, mas possa ser uma isenção que seja bancada pela União, da parte correspondente aos impostos destinados à União, exatamente para que a gente não tenha os estados e municípios sempre pagando a conta e sendo sempre aqueles que ficam com a maior parcela de responsabilidade e sofrendo todo tipo de pressão das necessidades do povo. Então, senador Paim, eu cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e, ao mesmo tempo, reafirmo aqui a disposição de continuar juntos, fazendo a defesa das unidades da Federação, cada um de nós representando o Estado que nos elegeu, que nos mandou para cá, e dizer que fico muito feliz com esse passo a mais no sentido da gente ter uma convenção nacional que possa permitir que estados e municípios, um novo pacto federativo, digamos assim, que possa permitir que estados e municípios tenham melhores condições para gerir as suas finanças, as suas responsabilidades e ter sobras para investimentos e para a manutenção das políticas públicas que visam fundamentalmente atender o cidadão, porque o dinheiro público ele tem que ser convertido em políticas públicas, em projetos sociais, em projetos que visem melhorar a vida dos cidadãos, e é isso que foi, em síntese, o esforço, digamos assim, de todos os senadores para aprovar essa matéria na última quarta-feira. Parabéns a Vossa Excelência e parabéns a todos os senadores que empenharam para a aprovação dessa matéria. Senador Aníbal Diniz, Vossa Excelência foi um pouquinho além até onde eu tinha ido, mas agora eu vou falar porque eu quero confirmar a sua informação, porque lá eu estava junto com Vossa Excelência. Senador Aníbal Diniz, eu fiz um pequeno relato aqui, dizendo do encontro que tivemos com o presidente Lula e também com a presidenta Dilma, da forma propositiva como foi. E quando eu saí, e por isso que agora eu me socorro de Vossa Excelência, a imprensa me pergunta se estava assegurado que não ia ter veto. Eu respondi, e não tinha detalhado aqui, exatamente na fala de Vossa Excelência, com os ministros que tivemos acesso, e não tinha aqui citado o nome do ministro Pezzolini ainda, foi nos garantido que não haverá veto, mas que a presidenta, no dia de ontem, recebeu a todos, mas não teve por parte dela nenhum discurso naquele encontro. Foi o acolhimento que ela fez a todos que chegaram lá, mas pela informação que nós tivemos dos ministros, e o Berzulli, no caso, foi um deles, de que não haverá veto, claro, e que tranquilizou a todos. Então, meus cumprimentos pelo seu aparte que faz nesse momento, deixando claro esse ponto de vista. E gostaria também, aproveitando esse momento, de dizer que um outro compromisso que foi assumido no debate na campanha eleitoral foi criar uma alternativa ao fator previdenciário. A questão da dívida está resolvida e nós agora começaremos já, a partir da semana que vem, vamos reunir todas as centrais sindicais para dialogar sobre essa questão do fator e construir uma alternativa ao fator, garantindo, então, assim, uma política decente para os aposentados e pensionistas. O projeto que eu aprovei aqui é relatado na Câmara de Deputados pelo deputado Pepe Vargas, e falei ainda ontem com ele, Paim, o teu projeto, na forma do substitutivo que está pronto para ser votado na Câmara. Se houver o acordo de todas as centrais e confederações, há condições, sim, dele avançar nas instâncias
do Ministério da Previdência para chegarmos num grande entendimento. Eu estou otimista, senador Fleury, que esse tema do fator, que venho tratando dele há mais de 13 anos. 13 anos. Foi em 1999, até hoje dá 13, 14 anos, que eu venho brigando para derrubar o fator. Aprovei há 6, 7 anos aqui no Senado, ainda está lá na Câmara dos Deputados e não foi votado. Ele corta pela metade o salário do trabalhador, mais ou menos pela metade, no ato da aposentadoria. Mas, senador Aníbal Diniz, eu esperava o retorno de Vossa Excelência, porque, senador Aníbal, se me permite, que é importante que eu vou falar agora em relação à senadora, a nossa querida senadora Gleisi. Saiu na capa dos jornais que a Gleisi foi para lá para se explicar. Em nenhum momento a senadora Gleisi falou de tema de explicação, apenas disse que algumas inverdades que foram colocadas sobre elas são totalmente absurdas. Ponto. E continuamos fazendo o nosso debate. E alguém, de forma, digamos, deselegante, não sei quem, deixou passar uma medida de que ela foi para lá para se explicar. Não, eu estava lá do início ao fim, e isto efetivamente não aconteceu. Só quis aproveitar a presença de Vossa Excelência em relação à nossa querida senadora. Senador Por Paim, fim... senador, eu só queria Pois que não. Vossa Excelência tem muita atenção com as visitas ilustres que estamos recebendo, que são da instituição de ensino, o curso de Direito da Univel, de Cascavel, do Estado do Paraná, a professora Kátia Sarreta. Bem-vinda, professora e alunos. É uma cidade muito importante do Paraná, com a força de cooperativas de produção, agricultura muito forte. Então, obrigada, senador Paim. Também Vossa Excelência saúda os nossos visitantes. Com certeza absoluta, sejam bem-vindos. A gente não é bairrista, mas tem uma música do Rio Grande que diz: eu sou do Sul, eu sou do Sul. E aí abraça aquela música os 3 estados do Sul, né? E claro que nós temos o maior carinho por todos os estados do país, cada um da sua região. E eu sei que vocês, amanhã ou depois, estarão formados, estarão contribuindo para o crescimento de todo o país. E muitos gaúchos e gaúchas, muitos homens e mulheres de Santa Catarina, do Paraná, hoje estão no norte, no nordeste, no sudoeste, ajudando o crescimento desse país, e como muitos companheiros nordestinos estão no sul. É essa integração que faz o Brasil dos nossos sonhos. Uma salva de palmas a vocês, se me permitem. Fui provocado pela senadora Ana Amélia, por isso que avancei no sinal. Ela na presidência. Pois não, senador? Na realidade, eu preciso de uma informação pela ordem, mas Vossa Excelência pode continuar no púlpito, porque pode ser que Vossa Excelência reforce também o meu pedido. Na realidade, senhora presidente, senadora Ana Amélia, eu faço um pedido especial aqui à mesa, no sentido de que já chegou ao Senado a mensagem presidencial número 359, de 5 de dezembro de 2014, que trata da indicação do almirante Carlos Augusto de Souza para o Superior Tribunal Militar. E essa mensagem me parece que está na Secretaria, mas não veio ainda para ser lida. Ela precisa ser lida para iniciar o seu rito nessa casa. Como Vossa Excelência está na presidência dos trabalhos, eu quero solicitar a Vossa Excelência que possa pedir à equipe da Secretaria para trazer essa mensagem à mesa, para que seja lida ainda hoje, para a gente poder ter economia processual e na semana que vem a gente poder dar andamento à aprovação dessa matéria. Endosso a solicitação de Vossa Excelência e tomarei as providências pela mesa agora, solicitando a assessoria para que possamos fazer a leitura dessa mensagem, senador. Porque ainda teremos quórum aqui nessa sexta-feira e podemos fazer essa leitura e a gente poder avançar nesse processo. Então, muito obrigado, senhora presidente. Vossa Excelência será atendida. Eu falei, presidenta, para encerrar a minha fala, a síntese de 2 pronunciamentos, embora estão escritos, eu não vou ler eles. Um deles é do Sindicato da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação. Eles estiveram ontem aqui em Brasília, fizeram um grande ato público em frente ao Ministério do Trabalho para a defesa da liberdade e autonomia sindical, do sistema confederativo e, no caso deles, da própria unicidade. O presidente desta entidade
é um colega meu e amigo de longos anos, Arthur Bueno de Camargo, que esse ato, segundo ele, representou ali em torno de quase 2 milhões de trabalhadores. De acordo com o sindicalista, algumas portarias estão inibindo o trabalho deles como sindicalistas. Por isso, os sindicatos, federações e confederações das entidades de 2º e 3º grau, federações e confederações, se sentem enfraquecidos se esta redação não for alterada. Por isso, o Arthur Bueno me encaminhou a seguinte carta: senhor senador, nossa Constituição garante a liberdade, a unidade, a unicidade sindical e o sistema confederativo. Embora tenhamos entrado com uma ação direta de inconstitucionalidade em 2008 junto ao Supremo Tribunal Federal, ainda não foi a julgamento. E durante esse período estamos sendo prejudicados muito com o enfraquecimento, segundo ele, do movimento sindical. Todos sabem que eu vim do movimento sindical, eu era presidente do Sindicato Metalúrgico de Canoas até 86, me elegi para ser deputado federal constituinte, e de 86 para cá, 28 anos praticamente, eu estou aqui dentro do parlamento. Então, eu entendo que a carta que ele me manda é correta, ele quer que se respeite o princípio maior, que é o da Constituição. Não pode haver mais que uma entidade da mesma categoria, na mesma base territorial. E, segundo ele, esse conceito que está na nossa Constituição não está sendo respeitado. Ele diz mais: em dezembro de 2013, após completar 25 anos de fundação, a CNTA, afins, foi surpreendida com a publicação, segundo ele, de uma outra confederação, e aqui ele vai aprofundando, demonstrando as suas preocupações com o fracionamento, o esfacelamento do movimento sindical. Senhora Presidenta, eu deixo aqui registrado, a pedido desta confederação, dos trabalhadores da alimentação, esse documento. E, por fim, esse último documento que vou encaminhar a Vossa Excelência é um artigo que escrevi para a revista jurídica Consulex. Nesse artigo, eu comento o projeto que sou relator, está para ser aprovado, vai ser aprovado no próximo dia 12, mediante um amplo entendimento que fizemos com empresários e trabalhadores, que é, na verdade, um marco, eu diria, um marco do transporte aéreo brasileiro, que caminha na linha de segurança de voo. Interessa aos trabalhadores, interessa desse setor, interessa aos empresários, mas principalmente a nós, que usamos os voos todos os dias, né? O Brasil são milhões e milhões de pessoas que usam o tráfego aéreo para se deslocar. Por isso, esse documento que escrevi demonstra que essa construção desse substitutivo que eu apresentei teve a participação do governo federal, a participação dos empresários e dos trabalhadores. Porque a intenção do projeto original, quando chegou às minhas mãos, era para aumentar a carga horária dos pilotos, dos comandantes de voo, enfim, da equipe que fica a bordo do avião. E nós sabemos que a fadiga, está comprovada aqui no artigo, que construí junto de especialistas, é um dos principais motivos do acidente e de milhares de mortes no Brasil e no mundo. Tanto a fadiga do avião, mas principalmente a fadiga do ser humano. Por isso eu inverti e reduzi a jornada dos profissionais do tráfego aéreo. Eu deixo nos anais da casa, porque não vou ler, porque é um longo pronunciamento, onde eu mostro detalhadamente que, inclusive, a morte recentemente de um grande líder brasileiro, o Eduardo Campos, está praticamente comprovado que um dos motivos do acidente, não só ele, foi a fadiga dos pilotos. Foi a fadiga dos pilotos.
com todo esse quadro de enorme preocupação, é que nós, mostrando que milhões de pessoas no Brasil, estou dizendo milhões, tenho aqui os dados, os números, que se deslocam por todos os estados e dentro do próprio estado, estão com uma segurança indevida, ou seja, estão viajando com total insegurança a continuar esse processo. Para alegria minha, na comissão é unanimidade. Não teve um senador que se posicionou de forma diferente. O que foi me pedido, que eu desse até o dia 12, para que houvesse mais uma rodada de negociação entre o Sindicato dos Aeronautas e também os sindicatos e federações do lado empresarial. Isso foi feito e eu fui comunicado ontem de que a matéria será votada no próximo dia 12 agora, já que o prazo limite que eu concedi para o entendimento foi até o início dessa semana. Por isso, senhora presidenta, eu estou muito tranquilo que fiz todo o meu papel. Que nem eles dizem aqui, os aeronautas são chamados a trabalhar em horários diurnos e noturnos, de uma forma extremamente irregular, muito fragmentada, perturbando o sono dessas pessoas. Então, calcule nós voando e o piloto com sono. É gravíssima a situação e, por isso, o PLS 234, de autoria aqui do Senado, com a nossa relatoria, está pronto. A jornada de trabalho desses profissionais vai ficar de acordo com a jornada mundial e, com isso, nós estaremos contribuindo para que diminua-se os acidentes no trânsito e sendo uma referência em matéria de legislação a nível internacional. Quero destacar que todo esse processo de construção legislativa foi acompanhado, vírgula por vírgula, pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, bem como pelas associações representativas da classe, entidades cada vez mais voltadas à defesa dos interesses da segurança total de todos aqueles que usam o transporte aéreo. Lembramos aqui que 100 anos após o voo inaugural da aviação regular de passageiros, o Brasil tem expectativa de se tornar o terceiro maior mercado aéreo do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da China, com uma expansão de 35,5% no número de passageiros só dentro do país. Mas, para o contínuo crescimento sustentável da aviação comercial, é imprescindível que todos envolvidos no setor, inclusive indústrias, governos, empresas, trabalhadores, legisladores, judiciário, trabalhem em conjunto no interesse de curto a longo prazo de todos aqueles cujas vidas são transportadas pela aviação comercial do Brasil, nesse caso. Aproveito aqui para, além de cumprimentar todos os trabalhadores do Sindicato dos Aeronautas, quero também cumprimentar o acordo firmado com a participação do próprio senador Ciro Nogueira, que nos pediu esse prazo e que nos mandou uma carta por escrito, onde na carta ele diz, em negociação realizada na manhã de quarta-feira, com a presença dos senadores, e aqui ele destaca a cargo do presidente da comissão e esse relator, definiu-se um acordo para suspender temporariamente, que é até o dia 12, a votação, em segundo turno, do substitutivo de autoria do senador Paim ao projeto de lei 234. Considerando a importância desse acordo, envolvendo o Sindicato Nacional dos Aeronautas, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, diz ele, gostaria de destacar a Vossa Excelência que o Sindicato Nacional dos Aeronautas apresentou ao Senado Federal sua demanda, a qual foi competentemente relatada pelo nosso senador Paulo Paim, e tomou a forma de um substitutivo ao projeto de lei mencionado. Cumpre ressaltar que, até o momento, há consenso entre as... Estou lendo a carta do senador Ciro. Há consenso entre as empresas aéreas sobre as principais reivindicações formuladas pelo Sindicato dos Trabalhadores, destacadamente a implementação do sistema gerenciamento
de risco e fadiga humana. A ABAR informou-nos que, cumprindo o acordo firmado na CAS, realizadas as reuniões necessárias com os sindicatos aeronautas, concluiremos a negociação antes do dia 12 de novembro, com o objetivo de que haja, então, o entendimento sobre o texto, evitando, assim, o atraso na tramitação. O projeto de lei do Senado, 434/2011, especifica as atribuições dos profissionais de aviação e estabelece regras para a elaboração das escolas de trabalho dos aeronautas com a finalidade de garantir segurança de voo. Atenciosamente, senador Ciro Nogueira. Eu deixo, senhora presidente, registrado a carta, o artigo que fiz sobre a segurança de voo no Brasil, a importância da aviação aérea, a importância, claro, daqueles que deslocam o avião pelo país, todos os profissionais, tanto os que ficam no avião como os de terra, todos cumprem um papel fundamental e esse projeto será uma homenagem a esses profissionais que tocam o país pela via aérea, como fiz recentemente aqui uma homenagem àqueles que tocam o Brasil no chamado transporte de carga e também de passageiro, onde apresentei o Estatuto do Motorista Profissional e que teremos agora, no dia 13, um grande encontro lá no Rio Grande do Sul, caminhando para a redação final do Estatuto que apresentei há cerca de 5 anos já. Senhora Presidenta, são essas minhas considerações. E aqui eu termino. Senador Aníbal Diniz, quero lhe dizer que está aqui comigo o pronunciamento da defesa do seu projeto, que eu fiz o relatório do belo projeto, que Vossa Excelência tem uma grande contribuição a essa casa, garantindo que pelo menos 1/3, no fundo é isso, 1/3 das vagas no Senado sejam garantidas para as mulheres. Como é um discurso para mim que eu não quero dar por lido, esse eu farei na segunda-feira. Espero que Vossa Excelência esteja aqui. Gostaria muito de ler todo o pronunciamento, destacando a beleza do seu projeto e a beleza das próprias mulheres, né? A beleza das mulheres, para mim, não é pela cor da pele, ser alta, ser magra, é da essência, do espírito, da alma. Para mim, todas as mulheres do Brasil e do mundo são lindas. E o seu projeto é uma homenagem a essa beleza, a essa inteligência, a essa competência da mulher brasileira, que o senhor quer que, no mínimo, 1/3 estejam aqui na casa. O meu discurso vai nessa linha. E como o meu tempo, já exagerei até, porque falei mais de 40 minutos, o normal seria 20, eu gostaria de fazê-lo na segunda-feira, para usar no mínimo 20 minutos só nesse tema. Senador Paim, fico muito feliz com esse adiantamento de Vossa Excelência. Segunda-feira, às 14 horas em ponto, estarei aqui no plenário do Senado Federal para ouvir o seu pronunciamento e certamente aparteá-lo e poder defender a justeza dessa matéria. E na perspectiva que votamos a semana que vem. Se Deus quiser, a semana que vem nós vamos votar na quarta-feira na CCJ. A senadora Ana Amélia me parece que não é titular dessa comissão, mas está convidada a estar presente para nos ajudar na defesa dessa matéria. E não é em causa própria, porque a senhora não precisava. A senhora está aqui, sempre disputou e venceu muitos homens, inclusive. Não é em causa própria e é uma causa justa, exatamente. Isso. Por quê, senador Paim? Eu tenho ouvido alguns colegas senadores questionarem nesse sentido. Mas isso não é antidemocrático, não está abrindo uma exceção em favor da mulher. A exceção está posta no único mandato majoritário de senador, no único mandato majoritário que permite, uma vez a cada 8 anos, 2 vagas. Nós não temos 2 vagas para presidente da República, nós não temos 2 vagas para governador, nós não temos 2 vagas para prefeito. E o Senado, ele tem a cada 8 anos uma eleição com 2 vagas. Por ser um mandato majoritário, nada mais justo que uma vaga seja destinada, nessas circunstâncias, para as mulheres e a outra vaga para os homens. E, como Vossa Excelência traduziu muito corretamente, se nós tivermos essa matéria aprovada, olha que coisa interessante, nós temos 27 unidades da Federação,
somado com o Distrito Federal, cada uma das unidades, 3 representantes. Se nós aprovarmos essa matéria, nós vamos ter a garantia de que cada unidade da federação vai ter, no mínimo, uma representante do sexo feminino. Como nós temos aqui a Casa do Equilíbrio da Federação, olha que justiça estaremos fazendo. Nós estaremos aumentando a participação... Quando que elas são 51%, 52% do eleitorado mais de brasileiro. 51%. Agora, veja só que justiça nós estaremos cometendo. Hoje, o Senado Federal está com apenas 13 mulheres. Nós vamos elevar esse número para, no mínimo, 27. E, no mínimo, 1/3 da composição da casa será de mulheres. E outro detalhe. As pessoas podem falar assim, mas isso não é antidemocrático? Não é antidemocrático. Por quê? Porque essa é uma política afirmativa, no sentido de restabelecer justiça. E naquela disputa em que vai estar em pauta apenas uma vaga, nessas disputas todos estarão, concorrendo a essa vaga, homens e mulheres. E naquele caso em que tem 2 vagas, uma deve ser exclusivamente destinada às candidaturas mulheres. Dessa maneira, eu tenho certeza que os partidos vão se qualificar, vão criar os mecanismos para fortalecer as suas lideranças, porque só vão ser eleitas aquelas que verdadeiramente provarem liderança nos seus estados, porque não é apenas um convite a assumir um mandato. Elas vão ter que disputar e vão ter que apresentar as suas propostas e vão ter que convencer o eleitorado. Portanto, não é uma graciosidade o que nós estamos propondo. Nós estamos propondo uma medida de justiça. E eu fico muito feliz, senador Paim, pela decisão de Vossa Excelência de relatar essa matéria, porque ficaria parecendo defesa em causa própria se fosse uma mulher a fazer a relatoria da matéria ou se tivesse sido uma mulher a apresentar essa proposição. Então, na realidade, nós estamos aqui, senador Paim, que é um senador completamente dedicado às melhores causas do povo brasileiro, senador Aníbal, que é um estreante nessa casa, né? E estou terminando o meu mandato agora, mas vou ficar muito feliz, eu vou me sentir completamente realizado, eu vou me sentir como se o meu mandato tivesse cumprido completamente com suas atribuições, se nós pudermos ter essa matéria aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e, se Deus quiser, a gente ter nas eleições futuras, com 2 vagas para o Senado, 1 vaga destinada às mulheres. E aí nós vamos corrigir uma injustiça histórica, porque o Brasil hoje está ocupando a 156ª colocação no ranking mundial de participação feminina no Parlamento e, se nós tivermos essa matéria aprovada, com certeza nós vamos colocar o Brasil numa posição melhor na fotografia mundial da participação feminina no Parlamento. E quanto à qualidade das mulheres, eu faço minhas todas as palavras de Vossa Excelência. As mulheres, elas não só dão a beleza da vida, como elas são as próprias responsáveis pela vida, que seriam dos homens que seria dos homens se não tivesse as mulheres na sua vida, né? Então, nós temos a responsabilidade, nós, homens, frutos de mulheres, nós temos a responsabilidade de restituir o direito às mulheres terem espaços iguais aos homens em todos os ambientes. E aqui no Senado compete a nós tomarmos essa providência e depois servirmos de exemplo para que aconteça também na Câmara Federal e depois em todas as casas legislativas do país. Muito obrigado, senador Paim, pelo anúncio de que na segunda-feira estaremos debatendo essa matéria e, se Deus quiser, na quarta-feira, na CCJ, estaremos aprovando essa matéria para o bem da política nacional, para o bem da democracia e para o equilíbrio de gênero, que é algo que é muito reivindicado em todo o mundo. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência, e só para complementar, dizer que na conversa que tivemos com o senador Vital do Rego, ele nos assegurou, se depender dele, a matéria será votada, de fato, na quarta-feira. Mas sabe que alguém me perguntou também, não, mas se nós avançarmos para a coincidência dos mandatos e o mandato igual Câmara e Senado, enfim, a teses, por exemplo, tudo 5 anos. Eu digo, não tem problema nenhum. 1/3 das vagas do Senado serão para as mulheres, só isso. O projeto diz isso. Só fazer a adaptação na hora da reforma
porque eu acho que esse debate é interessante, que alguns ficam defendendo, discutindo, dizendo, não, reforma eleitoral é uma coisa, política é outra. Eu sei que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, mas estão ligadas. Como é que a reforma eleitoral não está ligada com a reforma política? São dois momentos. Mas como é que você vai fazer uma reforma eleitoral? Eu vi esses dias um debate, por exemplo, não, reforma eleitoral é uma coisa e a política é outra. E no longo do debate da reforma política que ele defendia, ele falou exatamente do financiamento público de campanha. Bom, o financiamento de campanha é reforma eleitoral. Então, nós temos que entender que essas coisas estão conjugadas e uma não traz empecilho, a outra, pelo contrário, se completam. Você tem que ter a reforma eleitoral num viés político amplo, democrático, e que todos tenham oportunidade de participar, para que então possam fazer a política na sua atuação maior, como manda a nossa própria Constituição. Por isso que eu dizia que as coisas se ligam. Eu não vejo reforma política sem fazer reforma eleitoral. E não consigo ver reforma eleitoral sem reforma política. Os dois se completam e a sua proposta, tranquilamente, vai estar nesse conceito maior da política, de que nós queremos, de fato, um país onde homens e mulheres tenham direitos iguais. Perfeitamente, senador Paim. E outro detalhe é que a gente não pode perseguir sempre a perfeição sem buscar a correção passo a passo. Eu vejo que a reforma política, na sua amplitude, é algo tão complexo que corre o risco de nunca acontecer. Então, se a gente não der passo a passo rumo ao aperfeiçoamento das nossas instituições, nós nunca vamos avançar. Nós tivemos, por exemplo, há 2 anos, uma proposição apresentada pelo senador Jorge Viana, que foi justamente aquela proposição visando o fim do financiamento empresarial das campanhas. Essa proposta foi considerada inconstitucional na nossa CCJ. Tempos depois, a senadora Graziotin apresentou a mesma proposição e, coincidindo com a votação no Supremo Tribunal Federal, ela foi constitucionalizada e foi aprovada. Um passo importantíssimo. Não é a reforma completa, mas é um passo. Então, da mesma forma que a gente reduz o número de suplentes de senador de 2 para 1, é um passo. Então, cada passo que a gente vai dando no sentido do aperfeiçoamento da legislação eleitoral brasileira, significa que, ainda que a gente não consiga fazer a reforma eleitoral no seu todo, mas cada passo de aperfeiçoamento é um passo a mais no sentido de melhorá-lo. E, nesse sentido, se encaixa, sim, a nossa proposição de fazer justiça às mulheres com uma vaga naquelas eleições em que estiverem em disputa 2 vagas para o Senado. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, senador.